Music. Fala, meu caro aluno, sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia. Eu sou o professor Sérgio Araújo, professor aqui do canal Posologia, sou fundador do canal Posologia. Estamos em uma série chamada Aliviando a Dispneia, onde o nosso propósito é trazer todas as informações para que possamos tomar a melhor decisão ao cuidar de um paciente com dispneia. Na aula passada, primeira parte da aula Entendendo a Asma, nós falamos de vários aspectos relacionados à fisiopatologia da asma. Muitos aspectos relacionados aos fatores de risco da asma. E nós finalizamos apresentando os sintomas e a correlação desses sintomas com os mecanismos fisiopatológicos. Se você quer entender um pouco mais sobre asma, não viu esse vídeo, a primeira parte da aula, volta lá e assiste. A série Aliviando, ela é composta de episódios, geralmente 4 a 5 episódios, debatendo sobre um determinado tema. O tema da série agora é Aliviando a Dispneia. Nós estamos discutindo doenças e tratamentos que têm como relação a dispneia. Começamos com a asma, estamos entendendo a asma. Dividimos o primeiro episódio em 2 partes, para não ficar tão cansativo assim. Esse vídeo agora irá trazer a segunda parte da aula Entendendo a Dispneia. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia, sou graduado em farmácia pela UFRN, tenho mestrado e tenho doutorado em biologia celular e bioquímica. E aqui na tela vocês podem ver vários contatos meus. Eu adoro receber os comentários, receber as dúvidas de vocês, então não hesitem em mandar mensagem para mim, tanto pelas redes sociais como pelo meu e-mail, ela será muito bem-vinda. Aqui na tela vocês podem ver também um QR Code, e esse QR Code é de suma importância. É através dele que você vai para a área de membresia do canal. É através dele que você vai ter acesso a todos os vídeos exclusivos. Inclusive, na data de publicação dessa aula, o curso de antibiótico terapia é exclusivo para os membros do canal. Então, se você quiser ter acesso ao curso de antibiótico terapia e a vários outros vídeos exclusivos, ou seja, se você quer dar o passo adiante, considere ser membro do canal. É claro, você vai ter outros benefícios, como, por exemplo, vai poder entrar no nosso canal exclusivo de membros no WhatsApp, para poder trocar uma ideia com outros membros e vai poder trocar uma ideia comigo mesmo, diretamente comigo. E é claro, um terceiro objetivo é estar ajudando financeiramente o canal Posologia a crescer e a divulgar o conhecimento para todas as pessoas. Mas a pergunta é, o que veremos na aula de hoje? Qual vai ser o conteúdo da aula de hoje? Assim como eu fiz com a primeira parte do Entendendo a Asma, essa aula também vai ser dividida em 4 partes. Assim como eu falei na primeira parte, se você tem um interesse maior por uma dessas partes, aproveite que aqui no YouTube os vídeos são organizados em capítulos e já pula para o capítulo que lhe interessa. Então você já vai direto ao ponto que mais lhe interessa. Mas claro, se você quiser assistir a aula por completo, é o mais recomendado, porque você vai ver todo o raciocínio lógico por trás das demandas que eu vou trazer. A primeira parte do vídeo eu vou falar sobre os critérios
que determinam a classificação de uma asma como grave. Vejam só, o paciente com asma, ele vai ter alguns sintomas que nós já vimos na primeira parte, que são compatíveis com asma. Mas aqueles sintomas, eles não dizem qual é a gravidade da asma. Se essa asma é grave, se essa asma é moderada, se é uma asma leve ou até se é uma asma intermitente, ou seja, que os sintomas eles vão e vêm continuamente. E é exatamente essa classificação quem vai determinar qual é o medicamento a ser utilizado para controle dos sintomas. É exatamente essa classificação quem vai determinar qual é a dose indicada dos medicamentos para controlar os sintomas. Então você já consegue perceber que é fundamental classificar de forma correta a asma. A gente vai ver logo no comecinho da aula quais os critérios para determinar a classificação da asma. Na segunda parte da aula, vamos falar sobre espirometria. O que é que a espirometria nos traz e que ajuda a decidir pelo melhor tratamento? Quais são os parâmetros que a espirometria nos traz e como a gente deve interpretar esses parâmetros? E na interpretação desses parâmetros, qual é a utilidade deles na classificação da asma, na classificação da gravidade da asma? Tudo isso veremos na segunda parte da aula. Na terceira parte da aula, vamos falar sobre a espirometria ainda, mas comparando a espirometria de uma doença obstrutiva, como é o caso da asma, por exemplo, de doenças restritivas. O que é que muda e como nós podemos, a partir dos dados gráficos da espirometria, interpretar e encaixar aquela espirometria como típica de uma doença obstrutiva ou típica de uma doença restritiva. Vamos ver isso na terceira parte da aula. E vamos finalizar a aula com qual a utilidade do broncodilatador à base de salbutamol. E aí nós vamos analisar um caso clínico que vai servir de subsídio para o segundo episódio, e aí nós finalizaremos a aula de hoje. E vamos começar a nossa aula com a classificação da gravidade. E vejam que nós temos aqui classificação da gravidade da asma em crianças de 0 a 4 anos. Vocês já devem perceber que para a classificação da gravidade da asma, a faixa etária é importante. Senão, não existiriam critérios para crianças de 0 a 4 anos ou mais velhas. Então, a faixa etária é importante e a gente vai entender por que é importante. Mas nós temos um textozinho aqui. Para fins de tratamento, pacientes que tiveram 2 ou mais exacerbações. O que é exacerbação? Exacerbação é a piora dos sintomas. Piora dos sintomas da asma. Que sintomas? É a dispneia, é o aperto no peito, é a hiperinsuflação, é a tosse, é a piora desses sintomas que fazem com que a asma tenha uma fase aguda e que muitas vezes o paciente precisará ser hospitalizado. Então, para o paciente que teve pelo menos 2 exacerbações, 2 ou mais exacerbações, que precisaram utilizar também corticoides orais. Eu falei para vocês na primeira parte que corticoide é um tratamento fundamental para a asma. E ele é fundamental por quê? Porque a asma hoje é considerada uma doença inflamatória. E nós vamos desinflamar as vias aéreas com o corticoide. Mas o corticoide usado é o corticoide inalatório, não é o corticoide oral. O corticoide oral é considerado principalmente quando nós consideramos a asma grave. Então, se o paciente fez pelo menos 2 exacerbações,
usou corticoide oral nos últimos 6 meses, ou se ele teve pelo menos 4 episódios de sibilância no último ano e também tem fatores de risco. Quais fatores de risco? Todos aqueles que nós vimos: infecções virais, exposições ambientais, alimentares, tudo aquilo que nós vimos na primeira parte dessa aula, que são considerados fatores de risco e que o paciente está exposto a esses fatores de risco, essa asma automaticamente ela é considerada asma persistente. A gente vai ver que existe uma classificação, são 4 subtipos para asma, mas se o paciente tiver essas características, automaticamente a asma do paciente é considerada uma asma persistente. Mas como nós vamos classificar a asma em uma criança de 0 a 4 anos? Nós temos vários critérios diferentes, nós vamos juntar esses critérios para que, no seu conjunto, na combinação desses critérios, a gente possa definir qual é a classificação da asma. Para uma criança de 0 a 4 anos, nós consideramos 5 critérios. Primeiro critério: frequência dos sintomas diurnos. Que sintomas? É a tosse, é a dispneia, é a hiperinsuflação, é o aperto no peito. Tudo isso é considerado se o paciente tem esses sintomas diurnamente, numa frequência semanal, mensal ou diária. Nós podemos, dessa forma, classificar esse paciente com algum grau, com algum nível de gravidade da asma. Então, a frequência dos sintomas diurnos é um dos parâmetros para a gente poder classificar o paciente com relação à gravidade da asma. Outro critério são os despertares noturnos. Quantas vezes o paciente precisa acordar à noite por causa dos sintomas? Acorda à noite com dispneia, acorda à noite por causa da tosse, acorda à noite por causa do aperto no peito. Quantas vezes o paciente acorda à noite? É uma vez por mês? É 2 vezes por semana? É toda noite? A partir dessa frequência de despertares noturnos por causa dos sintomas da asma, a gente também tem como classificar a gravidade dessa asma. Terceiro critério: qual é a necessidade do uso do SABA? O que é o SABA? É um agonista adrenérgico de curta ação. É, por exemplo, o salbutamol. Salbutamol é um SABA. É um broncodilatador que tem por finalidade reduzir os sintomas da dispneia do paciente. Se o paciente usou o SABA para controlar esses sintomas, qual é a frequência com que ele precisa usar SABA para controlar os sintomas? É exatamente a necessidade de usar esse medicamento para controle da asma que também vai ajudar a determinar qual é a gravidade dessa asma. O nosso quarto critério é a interferência com as atividades normais. Estamos falando de uma criança de 0 a 4 anos. Essa criança consegue engatinhar, essa criança consegue se levantar, essa criança consegue se alimentar sem perder a respiração. Todas essas interferências, se em grau maior ou em grau pior, vai também ajudar a determinar qual é a gravidade da asma. E o quinto e último critério é o risco de exacerbação. Qual é o risco que essa criança tem de que esses sintomas piorem? Se é um risco baixo, se é um risco moderado, se é um risco alto. Esse critério também vai ajudar na classificação da gravidade da asma. Então, esses 5 critérios são utilizados e eles são colocados em uma tabela para que a gente possa classificar a asma do paciente. Vou aumentar essa tabela, que nós estamos falando de um paciente de 0 a 4 anos. Primeiro, sintomas diurnos. Qual a frequência que esse paciente, que essa criança tem
com relação aos sintomas durante o dia. Essa frequência é menor do que 2 vezes por semana? Então, se ela é menor do que 2 vezes por semana, a asma desse paciente é considerada uma asma intermitente. É uma asma que vai ter períodos que vai estar pior, vai ter períodos que vai estar melhor, mas ela flutua muito. A asma leve, os sintomas diurnos, eles acontecem a uma frequência maior do que 2 vezes por semana. Mas a frequência não é diária, menor do que 1 vez por dia. A frequência diária é apenas para asma moderada. Na asma moderada, os sintomas diurnos, eles acontecem todos os dias. E na asma grave, além de ser diário, os sintomas duram o dia todo. Eu já vou correlacionar isso com o uso do SABA. O SABA é o agonista adrenérgico de curta ação, que serve para controlar os sintomas, principalmente os sintomas diurnos. Vejam que existe uma correlação direta da frequência do uso do SABA com a frequência dos sintomas diurnos. Se a frequência dos sintomas diurnos é menor do que 2 vezes por semana, a frequência do uso do SABA também é menor do que 2 vezes por semana na asma intermitente. Se na asma leve os sintomas diurnos é maior do que 2 vezes por semana, mas não chega a ser diário, o uso do SABA é igualmente na mesma frequência. Assim como na asma moderada, o uso do SABA vai ser diário, e na asma grave, o uso do SABA não só vai ser diário, mas será várias vezes por dia. Então, existe uma correlação entre o uso do SABA e o controle dos sintomas diurnos. Um outro critério são os despertares noturnos. No caso da asma intermitente, o paciente não acorda à noite. Na asma leve, o paciente acorda de 1 a 2 vezes por mês por causa dos sintomas da asma. Na asma moderada, de 3 a 4 vezes por mês por causa dos sintomas. E na asma grave, 1 vez por semana, ou seja, todas as semanas o paciente tem despertar noturno por causa dos sintomas da asma. Qual é a interferência nas atividades diárias? No caso da intermitente, a asma intermitente não tem nenhuma interferência. Com a asma leve, a interferência é pequena. Na asma moderada, a interferência é um pouco maior. E na asma grave, é extremamente limitada. A criança de 0 a 4 anos não consegue andar, a criança dificilmente consegue se levantar. Ao se alimentar, ela fica dispneica. Tudo isso é uma interferência extrema nas suas atividades diárias. E o tratamento, como é que é o tratamento para uma criança de 0 a 4 anos? Geralmente, se a asma é intermitente, ela entra na etapa 1. A gente vai ver no episódio 2 como é esse tratamento, mas ele entra na etapa 1. Se a asma é leve, o paciente entra na etapa 2. Para a asma moderada, ele entra na etapa 3 ou na etapa 4, a depender de alguns critérios que nós veremos mais adiante. E na asma grave, ele entra na etapa 5 ou na etapa 6 de tratamento. Então vejam que são vários parâmetros, mas quando eles são utilizados em conjunto, por exemplo, vamos tomar por exemplo apenas a asma moderada, que é a mais comum delas. Na asma moderada, nós temos que os sintomas diurnos, eles são diários. Na asma moderada, nós temos que os despertares noturnos, eles são de 3 a 4 vezes por mês. O uso do SABA, ele também é diário para controlar os sintomas diurnos. Existe alguma limitação para as atividades diárias. E o tratamento, geralmente, ele começa na etapa 3 ou na etapa 4. É esse conjunto de critérios associados que diz se o paciente está ou não na asma moderada. Se nós considerarmos a asma grave, nós temos um outro conjunto de critérios. Por isso que a classificação precisa utilizar critérios objetivos, ela precisa ser muito bem feita, exatamente porque ela vai determinar em qual etapa vai se iniciar o tratamento da asma.
O paciente vai poder mudar a etapa a qualquer momento? Vai. Se não está controlando os sintomas, existe uma tendência a mudar para a etapa seguinte. Mas se nós já conseguirmos classificar a asma, encaixar o paciente na etapa correta, nós ganharemos certamente bastante tempo. Considerando agora uma criança de 5 até 11 anos, ou seja, um adolescente. Para um adolescente, uma asma persistente tem os mesmos critérios de uma criança de 0 a 4 anos. 2 exacerbações ou mais, necessidade de corticoide oral nos últimos 6 meses, ou 4 episódios de sibilância nos últimos anos e que apresente fatores de risco para asma persistente. Isso é a classificação de asma persistente. Mas para criança de 5 a 11 anos, quando nós juntamos os critérios, nós diferenciamos algumas coisas com relação à criança de 0 a 4 anos. Quais são essas principais diferenças? Primeiro, claro, os números. Os números vão variar. Os critérios, alguns deles são iguais, mas os números vão variar. E nós temos a inclusão de um 6º critério que eu vou falar mais adiante. Então, levamos em consideração também sintomas diurnos, a frequência desses sintomas diurnos. Levamos em consideração a frequência dos despertares noturnos em função dos sintomas da asma. Levamos em consideração também a necessidade do uso do SABA para controlar os sintomas, exatamente igual a uma criança de 0 a 4 anos, a interferência nas atividades normais. Claro que agora nós estamos considerando uma criança que vai de 5 a 11 anos. Então, as atividades diárias são outras. É uma criança que já estuda, que já vai para a escola, que caminha, que sobe escada. Tudo isso são atividades que, se houver uma interferência grande ou pequena, isso vai ser incluído, isso vai ser usado, melhor dizendo, para classificarmos a gravidade da asma. E nós temos aqui também, além do risco de exacerbação, semelhantemente a uma criança de 0 a 4 anos, nós temos um 6º critério que é a função pulmonar. E por que a função pulmonar não está numa criança de 0 a 4 anos? Porque uma criança de 0 a 4 anos não consegue fazer uma espirometria de forma adequada. E é justamente o exame espirométrico que vai nos dar dados para que nós possamos tirar conclusões em qual é a gravidade da asma em função desse parâmetro, levando em consideração a função pulmonar. Então, a função pulmonar só poderá ser utilizada para crianças maiores e também para adultos, porque eles vão poder fazer esse exame de forma adequada. Vamos ver aqui como é a classificação da asma para crianças de 5 a 11 anos. Para 5 a 11 anos, nós temos também sintomas diurnos, e vejam que sintomas diurnos é muito parecido, são praticamente os mesmos parâmetros de uma criança de 0 a 4 anos. Intermitente, menos de 2 vezes por semana, leve, maior do que 2 vezes por semana, mas não diário, moderado diário e grave diário o dia todo, ou seja, exatamente a mesma frequência que nós adotamos para uma criança de 0 a 4 anos, para 5 a 11 anos também sintomas diurnos na classificação da gravidade. Claro, se nós estamos falando de sintomas diurnos, precisamos falar de uso de SABA, que vai ser exatamente a mesma frequência, considerando os sintomas diurnos. Se o paciente tiver sintomas diurnos diários, claro que eu vou precisar usar o SABA diariamente. Então, está correlacionado o uso do SABA, a frequência do uso do SABA, com a frequência dos sintomas diurnos. Despertares noturnos já é uma diferença entre uma criança de 0 a 4 anos para uma criança de 5 a 11 anos, porque a cronobiologia já vai estar mais consolidada. Vai depender também do cronotipo daquele adolescente. Mas os despertares noturnos, se eles forem menor do que 2 vezes por mês, essa criança ela pode ser considerada com asma intermitente. Se for de 3 a 4 vezes por mês, a asma é leve. Se for mais de uma vez por semana, mas menor do que diário, a asma é moderada. E veja que na asma grave, os despertares noturnos eles são diários. A criança tem
sintomas diurnos diário, o dia todo, e sintomas noturnos também diário. Interferência com atividades diárias também. Para asma intermitente, nenhuma. Para asma leve, pouca limitação. Para asma moderada, a limitação é maior e extremamente limitado. A criança não consegue se deslocar, andar, subir uma escada, fazer o que ela faz diariamente, porque a dispneia, a dificuldade respiratória, atrapalha bastante. Mas o mais importante nessa tabela aqui é a função pulmonar, que é um critério que foi incluído para uma criança de 5 a 11 anos. E nessa função pulmonar nós temos alguns parâmetros técnicos. O primeiro é o volume expiratório forçado. A gente vai entender daqui a pouquinho o que significa esse parâmetro. Mas se a asma é intermitente, o volume expiratório forçado ele tem que ser superior a 80%. 80% de quê? 80% do que é considerado normal. Uma pessoa que não tem asma, ele tem um volume expiratório forçado. Então, esse volume expiratório forçado é a referência. Se o paciente tem um asma intermitente, ele vai ter no mínimo 80% do que é considerado normal. E um outro parâmetro é uma relação entre o volume expiratório forçado e um outro parâmetro técnico, que é a capacidade vital forçada. Quando nós fazemos essa relação entre o volume expiratório forçado e capacidade vital forçada, na asma intermitente, ela é superior a 85%. 85% de quê? De uma pessoa, comparado com referência, uma pessoa que não tem asma. Na asma leve, o volume expiratório forçado permanece em 80%. Permanece em maior do que 80%. O que é que muda? A relação. Ela é maior do que 80% e não maior do que 85%. Então, cai um pouquinho. Quando falamos da asma moderada, o volume expiratório forçado pode ser de 60% a 80%. E a relação volume expiratório forçado e capacidade vital forçada pode chegar a ser 75%, entre 75% e 80%. E na asma grave? Na asma grave, o volume expiratório forçado cai abaixo de 60%, o que deixa o paciente bastante dispneico. E a relação volume expiratório forçado, capacidade vital forçada, ela é inferior a 75%. Então vejam que a função pulmonar vai trazer um adendo muito importante sobre como está o trânsito respiratório desse paciente. A capacidade vital forçada é como está o funcionamento do pulmão, mas o volume expiratório forçado é como está a função brônquica, como está a passagem de ar pelos brônquicos. Por isso que quando nós fazemos a relação, a variação é bem pequena, mas o volume expiratório forçado, de fato, ele vai variar bastante. E agora, quando consideramos crianças maiores do que 12 anos e adultos, também atinge os mesmos critérios para asma persistente. 2 ou mais exacerbações, necessidade de corticoide oral nos últimos 6 meses, ou mais do que 4 episódios de sibilância no último ano, associada a fatores de risco. Paciente tem isso, ele tem asma persistente. Mas, juntando os critérios, quando nós olhamos quais são os parâmetros são exatamente os mesmos para uma criança de 5 a 11 anos. Frequência dos sintomas diurnos, despertares noturnos, necessidade do uso de SABA para controlar os sintomas da dispneia, interferência com a atividade normal, risco de exacerbação e também a função pulmonar. O que é que vai mudar? É que nós estamos falando aqui de um adulto ou de uma criança que já tem uma fisiologia próxima da fisiologia de um adulto. Por isso, os números absolutos, de fato, é o que é diferente. Então, vamos olhar aqui a tabela da classificação. Nós temos algumas informações que são muito parecidas, como, por exemplo, sintomas diurnos é exatamente igual desde as crianças de 0 a 4 anos até aqui é exatamente os mesmos parâmetros para intermitente, leve, moderado e grave, a mesma frequência.
Claro, o uso do SABA vai acompanhar o controle desses sintomas diurnos. Despertares noturnos vai ser semelhante aos adolescentes, né? De 5 a 11 anos, menos de 2 vezes por mês asma intermitente, de 3 a 4 vezes por mês leve, maior do que uma vez por semana, mas não diariamente, a asma ela é moderada, e diariamente essa asma é uma asma grave. Interferência com atividades também muito parecido com crianças de 5 a 11 anos. Nós temos pouca limitação se a asma é leve, alguma limitação para asma moderada e extremamente limitado para asma grave. Onde é que muda a função pulmonar? A função pulmonar é diferente. Nós temos que, na asma intermitente, o volume expiratório forçado para um adulto é maior do que 80%. Ou seja, ele é igual a uma criança de 5 a 11 anos. Mas quando nós vemos a relação volume expiratório forçado, capacidade vital forçada, ela é normal. Isso indica o quê? Isso indica que um adulto ele tem uma capacidade vital forçada maior do que uma criança. E por ele ter uma capacidade vital forçada maior do que uma criança, ele compensa essa diminuição do volume expiratório forçado. Por isso que a relação é normal. E essa compensação é tão grande que quando nós consideramos uma asma leve, a relação continua normal. Volume expiratório forçado dividido por capacidade vital forçada é normal. E vejam que, com relação a esse critério da função pulmonar, a asma intermitente e a asma leve, elas são rigorosamente iguais, com volume expiratório forçado também maior do que 80%. A coisa muda quando nós olhamos para a asma moderada. Volume expiratório forçado entre 60% e 80%, semelhantemente a uma criança de 5 a 11 anos, mas a relação volume expiratório forçado, capacidade vital forçada é superior a 95%, ou seja, é quase normal. A compensação da capacidade vital forçada de um adulto é tão grande que mesmo em asma moderada, ele chega a ser quase que normal. E na asma grave, o volume expiratório forçado de fato está bem comprometido, menor do que 60%, mas a relação volume expiratório forçado dividido pela capacidade vital forçada muitas vezes chega próximo de 95%. Ou seja, não é tão longe do normal. O que mostra que um adulto ele tem uma capacidade vital forçada tão grande que muitas vezes, do ponto de vista dos números, compensa o volume expiratório forçado mais baixo. Mas do ponto de vista clínico, não. A gente vai ver isso. Vamos agora interpretar a espirometria. A espirometria é o principal exame para diagnóstico e acompanhamento do paciente com asma. É ele, muitas vezes, quem vai determinar qual é o melhor tratamento, se vai mudar de etapa, se vai mudar de fase, se vai mudar a dose, o que é que vai fazer. É muito determinante. Mas antes de vermos a espirometria, eu vou pedir para você se inscrever no canal e por uma razão bem simples. Nós já estamos numa fase da aula que eu tenho certeza que você já tem condições de dizer se essa aula é ou não é para você. Se você já ganhou ou não ganhou conhecimento. Se você já aproveitou ou não aproveitou a aula. E eu tenho certeza que depois de 30 minutos de aula, se você ainda está aqui, é porque você está aproveitando. E se você está aproveitando, você tem muito mais a aproveitar se inscrevendo no canal Posologia. Já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com seus colegas, já marca o like. Quando você marca o like, você diz para o YouTube que você está satisfeito com esse vídeo. Você diz para o YouTube que espalhe para mais pessoas. E o que nós queremos aqui é a divulgação do conhecimento. Quando o conhecimento está apenas dentro de mim, ele não se torna tão útil quando ele está dentro de mais outras pessoas que podem utilizar nos seus trabalhos, diante dos seus próximos também. Então aproveita, se inscreve no canal, compartilha e dá o like, não custa nada. Faça isso agora que a gente deu uma pausa no vídeo. E voltando para a aula, vamos entender como essa espirometria acontece.
Nós podemos ver aqui que tem um gráfico. A espirometria, ela é um gráfico, é mostrada visualmente através de um gráfico. E nós podemos visualizar que esse gráfico, ele é a representação de diversos parâmetros. De um lado, nós temos o que nós chamamos de volumes. E do outro, nós temos o que nós chamamos de capacidades. Nós vimos na tabela de classificação que existe um volume chamado de volume expiratório forçado 1. Esse 1 é muito importante, a gente vai ver. E dentro das capacidades, nós vimos uma capacidade que é a capacidade vital forçada, que quando ela se relaciona com o volume expiratório forçado, a gente consegue classificar a gravidade da asma do paciente. O primeiro volume que nós vamos conhecer é o volume corrente. Vejam que o volume corrente é uma parte bem pequena do gráfico. O volume corrente é o volume de ar que entra e que sai do pulmão de forma espontânea. É aquele volume de ar que nós estamos parados, em repouso, assistindo televisão, conversando, e ele entra e sai num volume mais ou menos constante. Nós temos uma inspiração, nós temos uma expiração, uma inspiração, uma expiração. E isso é o volume corrente. O volume corrente é um volume que normalmente durante a espirometria ele vai ser considerado, mas a gente vai precisar considerar o que nós chamamos de forçar a inspiração ou forçar a expiração. E aí nós entramos no segundo volume, que é o volume de reserva inspiratório. Então, quando nós colocamos o ar dentro do nosso pulmão, o que acontece? Esse volume entrou de forma forçada. Não é assim que nós respiramos, não é assim que nós inspiramos todo dia. Quando nós forçamos a inspiração, esse volume é chamado volume de reserva inspiratório. Nós podemos ver aqui que, ao contrário da curva do volume corrente, que ela é pequena, quando nós inspiramos forçadamente, nós temos um aumento do volume. A entrada de ar de forma forçada, ela vai depender se as vias aéreas estão ou não obstruídas. No caso da asma, se ela houver uma obstrução, o volume de entrada de ar vai ser menor. Terceiro volume, volume de reserva expiratório. Assim como nós inspiramos de forma forçada, nós podemos expirar de forma forçada. Quando nós expiramos de forma forçada, esse ar que sai do nosso pulmão, ele também vai mostrar um gráfico de expiração. E claro que essa quantidade de ar que foi expirada de forma forçada vai depender se as vias aéreas estão ou não estão obstruídas. E nós temos também um volume chamado de volume residual, que é aquele volume que a gente não consegue mudar, a gente não consegue expirar, a gente não consegue jogar ele fora. Não consegue jogar ele fora por uma razão bem simples. Se não existisse ar nenhum no pulmão, os alvéolos iam colabar. Os alvéolos iriam colar as paredes uma na outra, e isso iria ser extremamente danoso para o sistema respiratório. Para que isso não aconteça, existe um pequeno volume de ar que vai ficar dentro dos alvéolos e que é impossível retirar eles. Esse volume é chamado de volume residual. Agora, falando das capacidades, nós temos a capacidade inspiratória, que, claro, está relacionada com a inspiração, e a somatória do volume corrente com o volume de reserva inspiratório. Então, a capacidade inspiratória é a capacidade que o meu pulmão tem de armazenar o volume de ar que normalmente eu respiro, somado com o volume de ar que eu inspiro de forma forçada. A distensibilidade do pulmão
ela determina a capacidade inspiratória daquele pulmão. Quanto mais distensível for aquele pulmão, maior a quantidade de ar que ele vai conseguir armazenar. E claro que a capacidade inspiratória tem uma relação muito grande com a capacidade expiratória também. E claro que a capacidade inspiratória tem muita relação com a capacidade vital. Uma segunda capacidade é a capacidade residual funcional, que é a somatória do volume residual com o volume de reserva expiratório. Quando nós inspiramos de forma forçada, nós armazenamos uma certa quantidade de ar no nosso pulmão, que vai depender de quê? Da distensibilidade desse pulmão. Claro, o ar está armazenado, mas nós vamos expirar de forma forçada, nós vamos jogar todo o ar inspirado através do volume de reserva expiratório. Existe aquele volume residual que a gente não consegue mexer, que quando a gente soma o volume de reserva expiratório com o volume residual, nós temos a capacidade residual funcional. E nós temos também a capacidade vital. O que é a capacidade vital? É a somatória entre o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório, ou seja, é toda a amplitude de respiração. Se eu inspirei de forma forçada, eu armazenei ar nos meus pulmões. Se eu expirei de forma forçada, eu fui capaz de jogar todo o ar armazenado para o meio exterior. As capacidades inspiratória e expiratória, normalmente no paciente com asma, elas não mudam ou mudam muito pouco. Mas o volume expiratório e o volume inspiratório, como depende do fluxo de ar que passa pelos brônquios, se eles estiverem ou não obstruídos, essa velocidade com que ele passa vai ser diferente, como nós veremos mais à frente. E a capacidade pulmonar total, claro que é a somatória de tudo. É o volume de reserva inspiratório, mais o volume corrente, mais o volume de reserva expiratório e o volume residual que a gente não consegue mexer. Isso tudo é capacidade pulmonar total. Vamos entender a interpretação, vamos fazer a interpretação da espirometria através desse gráfico. Mas antes, dá uma olhada nessa imagem esquerda, um paciente fazendo uma espirometria. O paciente vai inicialmente inspirar, ele vai colocar o ar todo do pulmão dentro do pulmão, para quê? Para que depois ele expire de forma forçada. Então, o ar que vai sair dos pulmões desse paciente vai passar pelo dispositivo, vai passar por todo esse conduto aqui e vai chegar até o aparelho. E o aparelho vai registrar o fluxo desse ar. O aparelho vai registrar uma inspiração, depois uma expiração. Uma expiração forçada. E nós temos aí um gráfico mostrando exatamente o volume em litros de uma expiração forçada. O volume expiratório forçado, é aquele volume de ar que o aparelho consegue detectar no primeiro segundo de expiração forçada. E o primeiro segundo é importante por quê? Porque a inclinação dessa curva ela é diferente. Veja que no primeiro segundo ela é bem íngreme, mas que depois disso ela vai decaindo até atingir o platô. Então, primeiro segundo, ela é forte. Para um paciente com asma, mesmo no primeiro segundo sendo mais forte, o paciente vai ter dificuldade de expirar porque está com as vias aéreas obstruídas. Então, volume expiratório forçado, por exemplo, aqui nós temos 4 litros. E a capacidade vital forçada, que é o platô, 5 litros. Então, quando nós calculamos volume expiratório forçado e colocamos na tabela e verificamos de acordo com a normalidade, onde é que ele está, 80% e 95% do normal, a gente consegue classificar a gravidade da asma do paciente. E quando nós fazemos a relação volume expiratório forçado, capacidade vital forçada, nós temos também essa relação, por exemplo, 0,8, que corresponde a 80%. A gente também consegue colocar isso dentro de uma classificação de gravidade.
Olhando mais uma vez, agora fazendo uma comparação, nós temos um paciente normal, uma curva de volume expiratório forçado em litros. Claro, a gente vai considerar aí o primeiro segundo do exame. E nós vamos considerar também uma doença obstrutiva. Por exemplo, a asma. Vejam que as curvas são bem diferentes. Na curva de uma pessoa normal, que não tem asma, não tem doença respiratória nenhuma, o que nós observamos é que o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele é muito próximo da capacidade vital forçada. Ou seja, a quantidade de ar que passa pelas vias aéreas é tão grande que ela é compatível com a capacidade, o fator limitante para a entrada de ar vai ser o quanto o pulmão consegue armazenar, capacidade vital forçada, é muito próximo. Mas quando nós olhamos para um paciente com asma, o fator limitante não é a capacidade que o pulmão tem de armazenar o ar, é a capacidade que o brônquio tem de conduzir esse ar do meio exterior para o pulmão. Vejam que a curva tem um decaimento aqui. A capacidade vital forçada é muito próxima entre um paciente que tem asma e um que não tem. Mas o volume expiratório forçado, esse sim, é bastante diferente. Num paciente com asma, por exemplo, vamos considerar que aqui nós temos 1,8. A capacidade vital forçada, que é muito parecida com o volume expiratório forçado de uma pessoa sem asma, vai ser 3,2. Então, vejam que o volume expiratório forçado de um paciente 1,8, comparado ao volume expiratório forçado de uma pessoa que não tem asma, que vai ser próximo de 3,2, é muito diferente. E quando nós fazemos a relação volume expiratório forçado, capacidade vital forçada, nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos 0,56, ou seja, 56% do que é considerado normal. Por que 56% do que é considerado normal? Porque normalmente o volume expiratório forçado e capacidade vital forçada são tão próximos que essa relação vai ser praticamente 1. Então nós temos 56% do que é considerado normal. E se nós considerarmos agora uma doença restritiva, como por exemplo um edema de pulmão. No edema de pulmão, os brônquios estão transferindo o ar do meio exterior para o pulmão. Mas quando o ar chega no pulmão, a capacidade de entrar no sangue ela é reduzida, porque o edema cria barreiras que dificultam essa transferência de ar para o sangue. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que não tem nenhuma doença restritiva, uma doença respiratória restritiva, nós temos essa curva. Para uma pessoa que tem uma doença restritiva, como edema de pulmão, por exemplo, ela vai ter uma curva parecida com essa. E nessa curva nós temos que, claro, o volume expiratório forçado é bem diferente e a capacidade vital forçada também, porque houve uma interferência na fisiologia pulmonar e não apenas na condução do ar. O ar até é conduzido de forma adequada, mas quando chega no pulmão, ele não consegue distender, quando chega no pulmão, ele não consegue transferir para o sangue, consequentemente, o fator limitante fica sendo o pulmão e a condução do ar pelos brônquios também é influenciada por isso. Quando nós olhamos para esse cálculo aqui, nós podemos observar o seguinte, que o volume expiratório forçado é 1,9, comparado talvez a mais de 4 aqui, 4,1, 4,2, e a capacidade vital forçada é 2, e aqui da mesma forma ali próximo de 4,4, 4,3. Ou seja, a relação volume expiratório forçado, capacidade vital forçada, apesar de capacidade vital forçada estar baixa, apesar de volume expiratório forçado estar mais baixo também, a relação ela é boa, 0,95, ou seja, 95%. Então, em doenças restritivas, a espirometria apresenta alteração no volume e na capacidade vital forçada, mas a relação ela é muito próxima da normalidade. E aí, quando nós consideramos, para irmos para a finalização dessa aula, quando nós consideramos a espirometria,
Uma forma de interpretarmos se o paciente tem ou não tem asma, claro, a gente fez a espirometria, viu a variação do volume expiratório forçado, a capacidade vital forçada, isso serve para classificação da asma e, claro, serve para o diagnóstico também, mas uma forma de diagnosticar de uma forma muito mais precisa é fazendo uma comparação antes da administração de um broncodilatador e após a administração de um broncodilatador. Se nós temos uma doença obstrutiva, usar o broncodilatador vai fazer diferença. Nós temos aqui volume expiratório forçado 2,71. Após o uso do broncodilatador, claramente a gente vê uma curva maior. Volume expiratório forçado 3,07, um aumento de 13% no volume expiratório forçado somente por causa do broncodilatador. Isso significa asma. O paciente melhorou com o uso do broncodilatador. Se ele utilizasse o broncodilatador e não houvesse aumento nenhum, ou o aumento fosse pífio, o aumento fosse insignificante, aí poderia ser uma outra doença que poderia ser confundida, uma outra doença respiratória que poderia ser confundida com a asma, mas certamente não é uma doença obstrutiva, porque as doenças obstrutivas, a dilatação do brônquio resolveria a dispneia do paciente. E o volume expiratório forçado certamente iria mudar também. Para finalizarmos nossa aula, vamos ler o caso clínico 1. Caso clínico 1 é de uma menina de 6 anos, ela tem 20 quilos, ela apresenta as seguintes queixas: dispneia, tosse, e essas tosses pioraram progressivamente nos últimos 2 dias. E aí vem a pergunta: o que é que aconteceu nesses 2 dias que fizeram com que houvesse piora da dispneia e da tosse? Esses sintomas eles foram precedidos de 3 dias de uma infecção viral do trato respiratório superior. O paciente apresentava dor de garganta, apresentou rinorreia, apresentou tosse. E vocês lembram que eu falei na primeira parte dessa aula que existem alguns fatores de risco, dentre eles nós temos as infecções virais do trato respiratório, que elas trazem alérgenos que muitas vezes promovem e desenvolvem resposta TH2. E a resposta TH2 é a resposta que favorece os sintomas da asma. Essa paciente, ela teve várias crises de bronquite nos últimos 2 anos. Ela também foi hospitalizada por pneumonia há 3 meses atrás. Então vejam que ela tem diversos fatores que estão induzindo a resposta imune dela. E essa resposta ela pode ser uma resposta do tipo TH2 que favorece o desenvolvimento dos sintomas da asma. Vamos continuar lendo. QC não está sendo tratada com nenhum medicamento atualmente. O exame físico revela uma aparência ansiosa, com desconforto respiratório moderado, com sibilos expiratórios audíveis, com tosse ocasional, uma fase expiratória prolongada e também com peito hiperinsuflado, ou seja, todos os sintomas característicos da asma. Do ponto de vista clínico, mesmo sem fazer espirometria, essa paciente apresenta vários sintomas característicos da asma. Os sinais vitais de QC são os seguintes: frequência respiratória, 30 respirações por minuto, ou seja, uma frequência alta. E é muito comum o paciente com asma, para compensar a oxigenação plasmática, ele respirar mais rápido. São respirações mais curtas, mas muito mais frequentes. Então, 30 respirações por minuto, ela é uma frequência alta. Pressão arterial da paciente está em 110 por 83, ou seja, a pressão arterial sistólica está um pouquinho baixa. A frequência cardíaca, 130 batimentos por minuto, também é uma frequência cardíaca alta, também para compensar a oxigenação. Se eu percebo, se meu corpo percebe uma diminuição da oxigenação plasmática, eu aumento a frequência respiratória, eu aumento a frequência cardíaca para compensar a distribuição e a captação de oxigênio no pulmão.
A temperatura da paciente é em torno de 37,8 graus. Isso serve para monitorar se essa não pode ser uma infecção pulmonar, uma pneumonia, por exemplo. O paciente apresenta uma temperatura considerada dentro da normalidade. QC recebeu oxigênio para manter a saturação maior do que 90% e recebeu também um tratamento, 2,5 mg de salbutamol, e ele foi administrado através de um nebulizador numa frequência de 20 em 20 minutos. Depois de iniciar o tratamento, QC apresentou alguma melhora subjetiva e parece estar mais confortável. Ou seja, usou um salbutamol, que eu já posso adiantar para vocês que é um SABA, agonista beta de ação curta, e ele foi suficiente para broncodilatar, e essa broncodilatação era o que o paciente precisava. Nós observamos, por esse caso aqui, que quando um salbutamol ou quando um broncodilatador consegue melhorar os sintomas apresentados por um paciente, é muito provável, associados, claro, à clínica do paciente, é muito provável, mesmo sem espirometria, que esse paciente seja um paciente acometido por asma. A pergunta é, por que foi selecionado salbutamol como primeira escolha para QC? Eu falei para vocês que asma é uma doença inflamatória. Por que que foi administrado salbutamol e não um corticoide inalatório? Essa pergunta que eu fiz, eu vou responder ela no episódio de número 2. Episódio número 2 eu vou falar sobre o tratamento da asma, aliviando a asma. E para finalizarmos a nossa aula, a nossa frase de hoje é do Albert Einstein: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando ser estúpido, porque peixes não sabem subir em árvores. Então, reflita sobre essa frase. Se você gostou dessa aula, faça um print dessa tela, compartilhe em suas redes sociais, marque o @prof.sergioaraújo para me saber que você veio da aula, para saber que você gostou da aula, para saber que você está grato por essa aula também. E é claro que, se você gostou dessa apresentação, você gostou desse PowerPoint, você pode apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo na tela e você será direcionado para uma área para baixar essa apresentação. Não apenas essa apresentação, mas todas as apresentações da série Aliviando. Se você gostou, baixe a apresentação para anotações, para você fazer alguma palestra, alguma aula, para você utilizar da forma que desejar. E chegou a hora de você fazer a sua pergunta. Durante tudo que você viu nessa aula, todo o conteúdo, todas as informações que você viu nessa aula, surgiu alguma dúvida? Você tem algum questionamento, tem alguma sugestão a fazer? Aproveite, coloca aqui nos comentários, todas as dúvidas serão lidas, as dúvidas mais criativas, mais intrigantes, eu vou responder elas através de um vídeo curto e vou enviar o link diretamente para você. Então não fique com dúvidas, se tem dúvidas, pergunta, coloca aqui nos comentários. Na próxima aula, não esqueça, irei falar sobre o tratamento da asma, será o episódio 2 da série Aliviando a Dispneia. Não percam essa aula, todas as quartas-feiras teremos episódios novos aqui no canal Posologia. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.